Estamos novamente em mais podcast Açaí com Logística, onde hoje vamos falar sobre um tema muito importante, né, que move resultados, que é a importância da logística estruturada dentro das empresas. Hoje temos como convidados dois consultores experientes da PSC-Log que vão falar sobre as suas experiências, suas soluções, suas participações em grandes projetos, em empresas de todo canal de abastecimento, desde a indústria, distribuidor, atacadistas e varejo atacarejo. Né? Boa tarde, Claudete Baldez, Pablo Pípolos. Boa tarde. Né? Boa tarde. Estamos aqui juntos para enriquecer, né, o mercado aí de conhecimento na área da logística. E quero dar boas-vindas e agradecer a participação de vocês aí no nosso podcast. E para iniciar, eu gostaria que vocês falassem um pouco da história de vocês, do tempo que vocês têm trabalhando em consultoria, né? Qual é aí os projetos que vocês já desenvolveram, a quantidade de projetos que vocês trabalham, a formação de vocês, para iniciar. Fique à vontade e vamos lá. Por favor, Claudete. Bom, sou Claudete Baldez, né? Eu sou executiva de projeto da PSC-Log, atuando aí no mercado em diversos segmentos, principalmente no setor logístico. Estou há 18 anos nessa área, atuando na área de logística. São mais de 50 projetos executados, né? Isso não significa que são 50 clientes, porque a maioria dos nossos clientes, nós executamos um projeto e, posteriormente, novos projetos são implementados, e isso dentro de diversas soluções dentro do cliente, que no momento do projeto a gente consegue identificar uma outra oportunidade. E atuando, eu sou maranhense, né? Mas já atuei em outros estados e atualmente aqui no estado do Pará. Sou formada em administração de empresas, tá? E marketing. Meu MBA em gestão empresarial, e hoje estou concluindo o curso de medicina veterinária, porque em breve nós teremos aí a área de inspeção, vigilância sanitária e outros aspectos que envolvem aí apoio da consultoria e desenvolvimentos. Muito tempo, né, Claudete? Nós estamos juntos aí no mercado aí há 16 anos, né? Começamos nossa luta lá no Maranhão e posteriormente que veio aqui para o estado do Pará, atender não só o estado do Pará, mas também o estado de Macapá. Hoje você atua muito forte lá, tá? E a gente queria agora ouvir um pouco do Pablo, né, Pablo? Como é que é essa história aí? Eu tô nessa luta aí, nessa lida há 18 anos, trabalhando com logística. Como consultoria há uns 15 anos, mais ou menos, né? Mas mais, acredito aí que devo ter beirando os 50 projetos também, né? Tanto na área de logística, implantação de RP, WMS, apoio e dimensionamento de clientes, quanto também em outras áreas que a nossa consultoria também atua, né? A gente não atua somente com logística, a gente atua também na área comercial, a gente atua também na área financeira, a gente atua também na área industrial, né? Ou seja, a gente tem uma gama de serviços para oferecer, onde o nosso ponto forte maior, onde tem a maior demanda, realmente na área logística, né? E assim, eu tenho hoje 45 anos, sou formado em gestão financeira, tenho uma pós-graduação em logística empresarial e outra em gestão da produção e operações. E parafraseando a minha ilustre colega Claudete aqui, o nosso papel é fidelizar os clientes. Esse é o nosso papel, é entrar e entender o que o cliente precisa, e a partir daí a gente tem o escopo de um projeto e ele acaba puxando o outro e a gente vai resolvendo. Então é dessa forma que a gente trabalha dentro da consultoria. Bom, então vocês falaram de projeto, quantidade de projetos aí, 50, 60, né? E é bem legal a gente poder, de curiosidade, saber aí qual o projeto mais desafiador que vocês já tiveram aí durante esse período de desenvolvimento aí. Bom, eu continuo nesse projeto desafiador, até porque todo projeto, para o consultor, né, para o executivo, ele é desafio, porque nós precisamos entregar resultados, e isso que vai agregar o valor realmente no cliente. Então,
Eu hoje atuo num segmento de tanto alimentos como bebidas e da área frigorífica, que é um grande desafio. Já estou lá há bastante tempo, cada dia tem uma demanda diferente, mas é um desafio. O maior desafio é conseguir desenvolver os processos com a ferramenta de tecnologia que hoje eles estão atuando e com a capacidade produtiva, a capacidade de negócios da operação, vem cada vez mais aumentando, graças a Deus, né? A capacidade operacional instalada hoje é o grande desafio de armazenagem, de conseguir fazer toda essa logística de expedição e as ferramentas tecnológicas adequadas à necessidade do cliente. Isso é um grande desafio diário. E quando a gente fala em maior projeto desafiador, eu considero esse o maior desafio atual. Ele não é ao longo do período de 18 anos. Ele já vem realmente sendo um grande desafio diário aqui para mim, no meu caso da consultoria. No meu caso, foi um projeto onde uma grande empresa aqui da região, a gente acompanhou o nascimento do centro de distribuição da área de magazine dessa grande empresa. Então, a gente acompanhou desde o estudo do layout, onde houveram as validações com a diretoria, o acompanhamento da obra, a seleção dos fornecedores de estrutura, fornecedores de coletor, né, de tecnologia, né, até a implantação, o dimensionamento do picking, treinamento da equipe, o acompanhamento da virada, as customizações com o fornecedor do sistema e ver esse filho nascer. Nós vimos esse filho nascer e esse projeto começou. Um cliente com mais de 95 mil SKUs, centralizado dentro de uma operação no coração do Augusto Montenegro, né, e hoje está rodando lá, graças a Deus, tudo funcionando direitinho. Na visão de vocês, qual é a importância de uma logística estruturada para o sucesso de uma empresa? Bom, observando e falando de maneira bem clara, a logística ela é um pilar estratégico de uma empresa, entendeu? E assim, ela está diretamente ligada à rentabilidade e à reputação dessa empresa. Então, ou seja, ela é um pilar estratégico e ela tem que ser olhada como um diferencial competitivo dentro de qualquer empresa, seja ela no segmento que for. E assim, a importância dela para toda a cadeia operacional é exatamente o fluxo inteiro, né, de atendimento ao cliente. Então, vai refletir no nível de serviço e, como eu falei agora há pouco, na própria reputação da empresa junto ao mercado. Só complementando aí a importância da otimização, né, desses processos, a importância da logística é justamente para que a empresa seja o diferencial competitivo no mercado. Hoje, a logística faz total diferença em vários aspectos, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Mas hoje, o diferencial competitivo do mercado das empresas é a logística. Tem outros pontos que a gente pode falar, né, como a otimização dos processos para redução de custo, né, a garantia da agilidade, ou seja, a velocidade dentro da operação, melhora o controle operacional, né, o controle de estoque, que a gente pode falar, o controle das pessoas, dos processos. Então, tudo isso é extremamente importante, né, para se falar de logística. A gente não tem como falar de logística sem tocar nesses pontos. Como a logística impacta diretamente, né, nos custos, prazos e na satisfação dos clientes? A maioria das empresas ela pensa sempre em aumentar faturamento, aumentar faturamento e aumentar faturamento. As metas de aumento de faturamento são as maiores e poucas se preocupam com a margem. A margem de lucro é que vai ditar se a tua empresa ela tem rentabilidade, se ela consegue se manter ou não. E para te poder encontrar uma margem ideal, uma margem que te mantenha competitivo, você vai ter que olhar para custo. Então, quando você faz análise de custo, você olha para otimização de rota, você olha para redução de desperdício, né? Você olha para diminuição dos gastos operacionais, ou seja, você tem uma cadeia de custo e de análise de custo estruturada ao ponto de poder mensurar e controlar estes custos dentro da tua operação. E aí, quando você olha para essa outra fase, você olha para os prazos.
né? Você olha para os prazos. Então, você tem prazos para tudo. Então, você controlando os prazos na parte da logística, ou seja, o tempo da tua operação, teu tempo de separação, teu tempo de teu veículo parado no pátio, teu tempo de entrega. Prazo de entrega. Né? Que são os prazos que você precisa entender, definir uma linha de corte para o teu atendimento. Então, tem diversas formas que a logística ela vai te trazer este benefício de conseguir ser mais rentável e mais competitivo no mercado. Os custos elevados, eles podem aí, né, reduzir essa margem de lucro. E com isso, a empresa se torna menos competitiva. Porque aí eu vou ter aí uma dificuldade na oferta aí desses preços competitivos, né, que vai limitar a flexibilidade aí da atuação dentro do mercado. Para isso, eu preciso controlar principalmente os custos logísticos. Hoje, a maioria das empresas não controlam de forma eficaz os custos logísticos. E muitas não sabem diferenciar dentro do plano de contas esse custo logístico. E conseguir separar o que é custo logístico total, o que é custo do transporte, o que é o custo de armazenagem, o que é o custo da estocagem, o custo com a logística reversa. Todos esses custos precisam ser evidenciados e lançados nas contas corretas para que as empresas consigam aplicar esse custo direto, esses custos diretamente lá no CMV das mercadorias, tá? Com isso, o Pablo falou de indicadores, né? São importantes esses indicadores de custo justamente para que eu consiga mensurar o quanto que eu estou tendo de ganho e o quanto que eu estou reduzindo dentro da minha operação. E observando, já entrando na seara do financeiro, que também é uma das nossas abas de atendimento dentro da consultoria, a parte da estruturação de natureza das contas, do plano de contas, de você entender o que é despesa e o que é custo, afinal de contas, custo é tudo aquilo que está ligado à tua atividade operacional, né? Ou seja, quando você faz essa diferenciação, você começa a ter, de fato, esses números nas mãos. E com os números nas mãos é possível que você consiga fazer um controle melhor sobre eles, entendeu? Então, entender o que é custo e o que é despesa é primordial para que você não misture as coisas e acabe tomando uma decisão errada. Olha, a gente pode ver que a logística, né, ela impacta diretamente no nível de serviço, na satisfação do cliente, porque se você tem, geralmente, vamos lá, você possui uma empresa. A tua empresa, ela compra e vende mercadoria, ok? Ela compra e vende mercadoria. E a logística, ela não é um core business da empresa. Ela não é o negócio dela, não é operacionalizar aquilo ali, não é movimentar essa mercadoria. O negócio dela é comprar e vender. A logística acaba sendo um ato que, se você não tiver um controle, você acaba, em vez de agregando valor, você vai agregar custo. Né? E quando você agrega custo em vez de agregar valor, você, além de agregar custo, você deixa de agregar valor. Por quê? Porque você vai ter um prazo maior de entrega, você vai ter um ciclo vicioso de erros que vão fazer com que, no final, tenha uma insatisfação no teu cliente. Então, assim, a importância da logística enxuta, bem estruturada, além de trazer redução de custo, né, você vai ter melhoria de prazos, não é isso? E o quê? E uma satisfação do cliente, do seu cliente. Então, é um ciclo vicioso. Quando você tem uma logística estruturada, você tem esses impactos aí dentro do resultado financeiro e econômico da empresa. E né? o mais curioso é que você acabou de falar de uma das coisas que realmente acontecem bastante no mercado, e o mais curioso é o seguinte, por mais que o core business não seja a logística em si, mas onde está investido o maior capital da empresa, onde está o maior patrimônio, está lá. Então, ou seja, se está ali o maior patrimônio, o capital maior está ali, eu preciso ter um cuidado maior com o patrimônio da empresa. Entendeu? Então, eu preciso fazer com que a operação ocorra de forma a que essa satisfação, que o meu nível de serviço ele seja atendido da melhor forma possível, porque não é só vender, eu preciso entregar. Então, vendi bem, mas não entreguei corretamente, cliente insatisfeito. Se eu não vendi bem e entreguei corretamente, cliente insatisfeito também. Então, um puxa o outro. Então, assim, diante desse cenário que a gente está discutindo aí, né, vocês percebem que as empresas regionais já entenderam esse papel estratégico da logística ou ainda estão em evolução, ainda estão entendendo, né?
isso é uma dificuldade, como a gente está, nosso podcast é Açaí com Logística e é para falar das nossas dificuldades na nossa região, né, que não são poucas. Você que atende lá o oeste do Pará, né, tu entende lá Macapá, Amapá, a gente sabe que a logística se enquadra muito ali na parte de entregas, né, utilizando portos, barcos, né, então a gente entende nossa dificuldade. Mas o empresário hoje, regional, ele já está olhando positivamente, investindo, tendo essa visão de papel estratégico da logística? Durante todos esses anos aí de consultoria, eu venho observando, sim, que as empresas regionais, elas têm grandes necessidades. Entretanto, algumas já conseguem enxergar essa oportunidade de crescimento logístico em toda a cadeia de abastecimento, tá? Mas outras, elas têm a necessidade, mas ainda não conseguiram investir em entender que com a otimização logística, eu consigo otimizar minha operação de forma que eu consiga entregar com um nível melhor, ou seja, uma eficiência logística que eu quero atingir para o meu negócio. Então, muitas delas têm a ideia, têm o objetivo, mas ainda não conseguem ter essa visão que eu preciso... Estratégica, né? Essa visão estratégica de que eu preciso, o maior sim... ponto disso, Claudete, te cortando aí, Tá. Quando você faz um planejamento estratégico, um planejamento comercial, muitas das vezes, né, as empresas deixam o departamento da logística fora. Vamos aumentar 30%, 20% de faturamento, mas em volume. Qual é no planejamento integrado, né? Como a gente fala, não é estratégico, claro, integrado. E muitas delas, elas pensam, eu preciso aumentar o faturamento, como a gente já falou anteriormente. Preciso aumentar meu faturamento, então eu vou aumentar minha atuação comercial. Em quais áreas eu vou atuar? Mas esquece do principal, que é a logística. Então, muitas empresas já vêm trazendo, já vêm buscando, principalmente aqui nesse mercado regional, local e também em outras áreas. Por exemplo, o Macapá. A gente observa um crescimento da visão das empresas nesse sentido, de buscar as melhorias operacionais, sim. Assim, integrar a logística no planejamento estratégico é essencial. Tomar as decisões comerciais, eu vou tomar as decisões de compra, né? Eu vou tomar as minhas decisões de prazos, e eu não vou integrar quem realmente faz parte desse contexto, é bem complicado. Então, assim, a gente percebe que nas últimas, de uma década em si para cá, a gente percebe que o mercado ele mudou bastante, inclusive a própria visão do empresário relacionada à logística mudou também. Então, muitos têm até essa visão, muitos têm, inclusive, vontade de investir. Só que a gente esbarra em algumas dificuldades que a gente tem aqui. A gente tem desde dificuldade política, né, com tomadas de decisão, que a gente precisa de algumas obras estruturantes para a nossa logística da nossa região. E a gente tem a dificuldade com mão de obra qualificada, que a gente ainda não tem essa mão de obra toda organizada. A gente está longe dos grandes centros, então, estando longe dos grandes centros, o nosso planejamento ele precisa ser melhor, porque o just-in-time não funciona na nossa região. A gente não consegue trabalhar com ele. Então, eu preciso ter um planejamento, entendendo que as principais indústrias estão longe de mim e eu preciso ter esse estoque aqui, onde ele não pode estar em excesso, ele tem que estar adequado à minha cobertura necessária para a minha operação. Então, o empresário ele vem tentando fazer, vem tentando buscar, e graças a Deus que eles já entenderam que a logística é extremamente importante para o negócio deles. Diante desse cenário aí, que a gente falou sobre a importância, né, de uma logística estar muito bem estruturada, né, quais são os principais indicadores que vocês analisam para medir dentro de uma operação logística e para ter um resultado eficiente, né, com grandes números? O que vocês pensam, o que vocês tendem a passar para o cliente de vocês com relação a indicadores, né, de custo, produtividade? Vocês podem dar um exemplo disso aí? Bom, hoje, o grande desafio das empresas é começar a medir. Primeiramente, medir os indicadores. Então, muitas empresas
possuem os indicadores, mas eles não são efetivados. Efetivados no que eu falo, executado dia a dia para que sejam mensurados. Então, é importante saber que existem os indicadores, mas que eu preciso medir isso diariamente para que eu possa alcançar o meu resultado. Eu costumo dizer que existe, principalmente na logística, a gente consegue mensurar mais resultados e indicadores do que qualquer um outro setor. Lá eu tenho um indicador de lead time, eu tenho um indicador de produtividade, homem-hora, homem-mês, eu tenho um indicador de custo, de mão de obra, eu tenho um indicador de transporte, eu tenho um indicador de tempo de entrega, eu tenho, além desses indicadores, eu considero um principal indicador, que é o pedido perfeito. O pedido perfeito é aquele que o cliente pede na quantidade certa, aí volta lá o conceito logístico, né? Na quantidade certa, que aquele pedido chegue no tempo correto e total. Chegou em 24 horas, o cliente pediu em 48. Eu encantei o cliente entregando 24 horas, encantei. Só que quando ele abriu a caixa da mercadoria dele, foi faltando o item. Então, não foi o pedido perfeito. Então, esse indicador ainda é um dos melhores indicadores, porém, ele é um grande desafio dentro das operações. Porque aí vem os indicadores, outros indicadores que o Pablo pode aí utilizar. Eu tenho mensurar, né? Tem três indicadores assim, extremamente importantes que eu costumo trabalhar dentro dos clientes. A Claudete falou agora de alguns, eu vou falar de 3. Um deles é o lead time. Ou seja, se eu não entendo qual é o meu lead time, seja na compra ou na entrega, complica a minha vida. E aí, esse que eu vou falar é literalmente ligado à compra. Então, o lead time eu tenho que entender em quanto tempo o fornecedor me entrega, a partir do momento que eu fizer o pedido. Porque é isso que vai decidir um outro indicador meu, chamado de cobertura de estoque. E essa cobertura de estoque vai ter um outro indicador meu, que é a minha capacidade de armazenagem. Né? Então, ou seja, se eu não tiver o lead time para entender qual é a minha cobertura, entender qual é a minha capacidade de armazenagem, eu estou travado. Então eu não consigo pensar exatamente no que eu falei agora há pouco, sobre estar longe dos principais centros, das principais indústrias, para poder me planejar para ter um estoque adequado à minha operação. Eu não consigo, olhando para esses 3 indicadores somente. São vários, eu poderia ficar discorrendo sobre vários aqui. O quilômetro, né, o custo por quilômetro rodado, né, o OTIF, que é um time full. Eu podia olhar para diversos outros indicadores, mas eu acho que esses 3 são os principais e a gente peca muito aqui, ou pelo excesso ou pela falta. Aí tem os outros, né? Assim, o corte, né? Devolução, ruptura. Então, são indicadores que medem como está sendo feita a nossa operação. Devolução e retrabalho, porque a devolução ela gera um retrabalho, seja para eu tentar fazer uma reentrega, ou se eu tiver que colocar esse produto de volta para dentro do meu armazém, para dentro da minha operação, para ser separado novamente. Olha, hoje essa semana eu fui visitar um cliente, né, e eu percebi que hoje ele tem um número grande de pessoas, né, um custo elevado ali de retrabalho, de processo, porque espaço, né, que é o custo da armazenagem. É um custo invisível, mas ele perde tempo na produtividade, tem que aumentar pessoas para aumentar a produtividade, né, e ali ele tem o custo invisível, que é esse custo que, se ele colocasse no papel, ele ia ver que, se ele investisse no espaço, ele ia ter uma redução de custo operacional, que ia ser um pagamento rápido desse espaço de investimento que ele ia ter, né? O payback, rápido, né? Então, isso é muito importante. E hoje, Glauber, a maioria das empresas, quase, acho que 100%, elas não sabem quanto custa uma posição pallet estocada. É muito difícil a gente chegar numa empresa sabe quanto custa uma posição pallet hoje dentro do teu estoque? Quanto custa ter um material parado naquela posição? Então, é importante, além de medir, né, esses indicadores, começar a implementar esses indicadores dentro das empresas. Só para finalizar, tem uma coisa que eu sempre falo, né? Monitoramento do teu processo logístico em tempo real. Você tem? Você tem um sistema que te ajuda quanto a isso? Você tem um sistema onde você pode olhar todas as fases da tua operação, do começo, meio e fim, para poder fazer esse tipo de mensuração? Se você tem um sistema que te atenda
onde você pode fazer essa mensuração, ótimo. Se você não tiver um sistema que te permita ter uma automação e um controle total em tempo real da tua operação, fica mais difícil de fazer esse tipo de trabalho. Mas mesmo não tendo, a gente consegue fazer chegar nesses números. Quais são os maiores erros, né, que uma empresa pode cometer, né, para que a gente não consiga ter esse controle aí dos indicadores? Qual é o maior erro que a gente vê mais comuns ali, que eles... Eu considero a falta da tecnologia, porque mensurar manualmente é bem complexo. Para mim tem não só a falta de tecnologia, mas também a falta de qualificação de alguns profissionais que estão em algumas posições táticas ou estratégicas dentro de uma operação que você percebe que não tem o conhecimento necessário para poder fazer esse tipo de mensuração. E quando a gente identifica isso, a gente chega com treinamento, a gente chega mostrando para ele como é que a gente faz esse processo, como é que a gente chega no número, como é que a gente vai medir para poder chegar no número, como é que a gente apresenta isso para a diretoria, para que ela possa ter uma tomada de decisão correta. Entendeu? Inclusive, em algum momento, fazer o investimento, caso não tenha uma tecnologia, fazer o investimento na tecnologia, porque ele vai ver que esse payback ele vai receber rapidamente. Sim, além da tecnologia, né, como eu falei, é importante a tecnologia para que consiga. Hoje tem muito BI aí no mercado e outras tecnologias, mas eu preciso, para eu iniciar esse trabalho, também definir os processos. Se eu defino bem os processos, né? Se eu padronizo esses processos, eu vou conseguir mensurar, mesmo de forma manual, esses indicadores e conseguir entregar, sim, um bom resultado. O processo é importante, você ter e cumprir, né? E auditar. Então... E aí, quando você mensura o processo, você entende aí quantas pessoas fazem parte dele. E a partir daí, você começa a saber realmente quem é o dono de cada fatia daquela operação para que ela se complete. E é nesse momento que você consegue mensurar. Nós falamos aí para que tenha o erro, né? Então, se erra falta de tecnologia, ferramenta tecnológica, erra por falta de processo, por falta de gestão de pessoas e também por investimento em estrutura física, né? Falta ou investimento errado, sem estudar a capacidade real que precisa, qual é o melhor equipamento, né? E aí a gente cai exatamente no modelo que a gente trabalha em cima dos 4 pilares. A gente olha para a pessoa, processo, a gente olha para a tecnologia e para a estrutura física do cliente. Então a gente olha para esses 4 pilares para poder, dentro desses 4 pilares, oferecer o melhor serviço que atenda a necessidade dele. E capacitar os profissionais é um grande desafio, né? Mas nós somos capazes de qualificar esse profissional e transformar ele em uma pessoa de resultado. Bom, então assim, já seguindo aqui, né, outros pontos, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Por que contratar, então, uma consultoria de logística, né? Bom, pergunta de $1 milhão, né? Bom, dentro desses cenários que a gente colocou aqui, da visão estratégica da empresa, hoje o empresário, ele tem sim mostrado esse interesse e buscar o serviço da consultoria, porque muitas vezes ele sabe já o problema, mas ele não tem capacidade de solucionar sozinho aquele problema. E aí que entra a consultoria, para fazer um levantamento, fazer um diagnóstico, desenhar os processos, otimizar a operação dele, de forma que eu venha entregar esse resultado que ele espera, porque hoje nós sabemos que a consultoria vem de sonho. E o sonho de todo empresário é justamente conseguir otimizar os processos dele para que ele tenha uma melhor lucratividade. É isso que ele espera. Isso. E aí você olha para outra fase. Ele está muito ocupado com a operação dele, para ele poder pensar numa solução estratégica. Né? Ele está muito preocupado com a estratégia. Preocupado com a operação estratégica dele, para ele poder olhar para o tático operacional. E assim, a consultoria chega com uma visão externa, imparcial, né? Chega com uma visão, com uma bagagem de outros projetos, de outros setores, onde a gente pode apresentar resultados que a gente obteve com determinadas ações, né, naquele cliente, executando atividades parecidas, porque não é uma receita de bolo. A gente sabe que não é uma receita de bolo, cada empresa tem sua particularidade. Então a gente traz
o nosso conhecimento para adequar à necessidade da empresa para poder chegar Mas qual é a naquela diferença, informação que o cliente quer. Beleza, mas qual é a diferença aí de ele tentar resolver internamente com o que ele tem ou chamar alguém, né, alguém externo? Então, qual é a diferença disso? Por que vocês acham aí com relação a... Por que ele não resolveria com o gerente dele lá, com a equipe dele, e sim com a consultoria? A visão externa é um dos principais fatores. A gente vem de N operações externas trazendo uma bagagem de conhecimento muito grande. Sem falar que a gente vai pensar diretamente no negócio dele em tempo integral. Enquanto o gerente dele ele tem que estar ocupado com as metas, ele tem que estar ocupado com as entregas, ocupado 30, com a equipe, 60 veículos ele tem que estar ocupado com a operação, ele sobra pouquíssimo tempo para ele poder olhar para essas melhorias, entendeu? Então, a gente, enquanto consultoria, a gente chega junto ao cliente, junto à equipe do cliente, identifica as necessidades, dá o treinamento, né, para poder mostrar como é que a gente precisa mudar aquele cenário. Então, esse é o principal diferencial de uma consultoria. O empresário, e hoje, infelizmente, a equipe também tem essa visão, né? Que o santo de casa não faz milagre, né? E daí, quando chega a consultoria, muitas vezes só acontece as coisas quando a consultoria está aqui. Não. Aí que vem a diferença, ou seja, o diferencial da PSC. Né? Nossa consultoria, ela trabalha voltada para capacitar e desenvolver as pessoas para que eu consiga trazer o resultado esperado para o cliente, de forma que a operação dele não vai parar e que as pessoas estarão dando sequência nas atividades, mas também com um olhar voltado para as atividades deixadas da consultoria, para que ele evolua cada dia dentro dos processos sugeridos, que é como o Pablo falou, nós trazemos, a gente busca implementar as melhores práticas do mercado, de todo esse know-how que nós já temos no mercado, para trazer esse resultado que o cliente quer. Ou seja, a gente está trabalhando exatamente onde é o diferencial competitivo dele, que é a logística. Então a gente traz proposta, a gente avalia processo, a gente avalia as pessoas, a gente olha a estrutura, então a gente olha o contexto inteiro e ainda dá treinamento para que a equipe do cliente consiga, a partir daí, mudar aquele cenário que a gente identificou que não estava adequado à operação. Diante desse cenário, né, que a gente conversou sobre a importância de uma consultoria na área de logística, um ponto fundamental que a gente tem que deixar claro que nós sempre pensamos no resultado. É o resultado que importa. E uma das coisas que a gente faz com que tenha bons resultados dentro da logística é fazer com que o operacional entenda que nós, da logística, somos prestadores de serviço de compras e de vendas. A logística está ali para quê? Para atender compras, para abastecer, para receber a mercadoria que comprou, assegurar a curiosidade desse estoque e assegurar o pedido que o vendedor está vendendo, a entrega ou para abastecer a loja. Então, assim, a logística é um prestador de serviço interno para compras e vendas. E isso é um diferencial, né, nosso, que é uma metodologia nossa, fazer com que a operação pense dessa forma e a gente tenha bons resultados. Falando em resultados, eu queria que vocês compartilhassem quais são os maiores resultados, exemplos de indicadores, né, de compartilhar exemplos ali de redução de custo, aumento de produtividade, que durante esse período que a gente desenvolveu o projeto, vocês trouxe de resultado, né, de concreto para os clientes. Bom, eu tenho bastante case, né? Graças a Deus a gente tem mostrado aí grandes resultados em muitos clientes, na verdade. E eu costumo dizer que dentro desses indicadores, ou melhor, desses resultados, a remuneração produtividade, ela faz toda a diferença. Tá? Em projetos que eu já implementei, nós tivemos grandes ganhos. Inclusive, eu tenho implementado em várias empresas a remuneração produtividade, porque ela trouxe o ganho principalmente de redução de absenteísmo. E turnover. Então, eu tive ali, o exemplo é um cliente de Macapá, que ele teve a redução aí era em média de
15 a 20 faltas no mês, e nós conseguimos reduzir aí hoje para 3 ou 4 faltas no mês. Então é um ganho expressivo, porque é um ganho operacional, é um ganho em que eu vou estar com o meu cliente, com o meu profissional, com maior disponibilidade, e não é só sobre o dinheiro, é sobre realmente trazer o resultado, tanto para o profissional quanto para a empresa. E dentro do que a Claudete acabou de falar sobre essa remuneração por produtividade, ela toca num ponto extremamente importante, que é o turnover. Tá? E o turnover, ele é o principal causador de perda de processo dentro de uma operação. Exatamente. Então, seja, se você reduzir o turnover, a continuidade do teu processo ela vai se perpetuar. E assim, temos também, como ela mesma falou, temos diversos outros cases. A gente tem cliente aí que a gente triplicou a capacidade de armazenagem. A gente ampliou a operação dele em 3 vezes. Inclusive, tem um cliente que está em processo de ampliação nesse momento. A gente mais do que dobrou a capacidade dele de faturamento, aumentando em 10% a quantidade de pessoas dentro da operação. Então, a gente dobrou o faturamento e aumentou em 10% a quantidade de pessoas. A gente teve uma redução, né, no custo operacional logístico em torno de 10% quando você olha para o geral. Exatamente porque a gente faz esse acompanhamento no total. Então, nesse específico cliente, a gente faz acompanhamento logístico, faz acompanhamento financeiro, a gente tem as nossas reuniões mostrando os resultados para que ele possa visualizar isso de maneira real. Esses indicadores são muito importantes, né? Mas aqueles indicadores menores, o que vocês podem exemplificar lá? Por exemplo, devolução de cliente, corte, avaria. Pronto. Né? Um cliente recente, inclusive, teve um case que eu acho que já está na nossa página, né? Um case do cliente do setor industrial, em que após a implementação dos processos e os indicadores de desempenho, eles conseguiram aí aumentar o faturamento e reduzir o custo logístico. Além disso, a avaria reduziu em média aí, de 50% a 70%, porque não havia controle, e aí com os lançamentos e a logística reversa, por ser uma indústria, a gente conseguiu reduzir aí a avaria, 30% em média de devolução, praticamente zeramos a reentrega com o processo automatizado, e principalmente a gente conseguiu reduzir o número de cortes. Porque o corte que existe o corte visível e o corte invisível, visível, né? O corte invisível é aquele que você acha que tem e, na verdade, lá na sua logística, fisicamente não existe. E no momento em que há a separação da mercadoria, eu identifico aquele produto e aí que ele não existe, e aí eu realizo o corte. Então, essa redução também foi uma média de 15% a 20% desse corte que foi reduzido, e principalmente com a implementação dos processos automatizados, a empresa conseguiu reduzir as faltas lá no cliente, que aí otimizou, aumentou o nível de serviço, com isso aumentou o faturamento e reduziu os custos logísticos, principalmente os custos envolvidos com o transporte. Exato, e aí dentro de um outro serviço que a gente presta também para os clientes, tem a GE, que é a gestão estratégica de estoque, né? Eu estou fazendo essa implementação em um cliente também, e em 2 meses a gente reduziu em 10% o estoque em excesso. Reduzimos em 30% os itens sem venda com estoque e reduzimos em 40% a ruptura de estoque desse cliente. Ou seja, eu estou conseguindo fazer a reposição para evitar que esse produto rompa. Então, se ele não rompe, eu continuo mantendo minhas vendas. Então, ou seja, eu continuo mantendo o meu faturamento. E hoje, na atual conjuntura econômica que a gente tem, é proibido perder venda em qualquer cliente. Diante do que vocês estão falando, né? Qual foi o resultado mais surpreendente? Qual foi o cliente, né? E qual foi o mais que surpreendeu vocês aí? Eu tenho um case que, para mim, é um dos melhores resultados. Hoje, esse cliente é referência em Macapá. Ele é um dos CDs mais visitados por outros clientes, porque ele virou referência lá na região, tá? Então, eu vi ali nascer uma operação que anteriormente, por exemplo, um dos exemplos, o carregamento
era feito totalmente manual e levava, às vezes, um dia inteiro para carregar 2 veículos. E hoje, com o CD que nós desenhamos, com toda a capacidade operacional instalada, que hoje o CD oferece para a operação dele, que ele tem outras, ele atende lojas, né? Ele tem lojas, além do supermercado, ele tem também uma outra, que é um cash and care. E com isso, eu consegui triplicar, não foi só triplicar. Hoje, eu atendo uma média de 7 veículos carregados, tá? Somente pela manhã. Ele leva, em média, 1 hora para carregar todos esses veículos, que antes eram carregados em um dia. Um veículo. Então, são resultados expressivos. Além da capacidade estrutural que ele tem hoje, de câmaras frigoríficas, de capacidade de descarregar o veículo em menos de 20 minutos, e que antes era descarregado manualmente, e a otimização daquelas pessoas, hoje eles estão bem mais satisfeitos, porque eles têm equipamentos e a agilidade, tanto na descarga quanto na expedição. Para mim, toda implantação de um WMS, quando você consegue finalizar a implantação e o cliente ele começa a ter o controle em tempo real das operações dele, são projetos importantes. Mas eu participei do desenvolvimento de um específico, de um cliente aqui da região, da área de medicamentos. Então, a gente tinha um ERP lá dentro e tinha o controle logístico, e a gente conseguiu, junto com o desenvolvedor de lá desse cliente, colocar um WMS interno para rodar. Então a gente participou, viu nascer basicamente um WMS interno dentro de um cliente com o desenvolvedor do cliente. E hoje esses relatórios funcionam, a operação funciona normal, e isso aí ficou guardado para mim como algo assim inédito na minha carreira. Porque até então a gente implanta o WMS, desenvolver junto e implantar ele para mim foi algo inédito. Então isso para mim me marcou bastante. Bom, pessoal, então chegamos ao fim, né, do nosso bate-papo aqui, estava tão gostoso, né? E eu quero agradecer aí ao Pablo, a Claudete, pela presença, pela participação, e agradecer os patrocinadores e deixar espaço para vocês aí falarem, né, agradecimentos aí. A mensagem que eu tenho para deixar para os nossos empresários, parceiros, amigos gestores é a seguinte: mensure a sua operação, estruture a sua operação, olhe para a sua operação com carinho, até porque ali dentro da tua operação logística é onde está o teu maior patrimônio, tanto em pessoas, porque geralmente lá é onde tem a maior quantidade de pessoas, quanto em patrimônio. Então, invista ali, olhe para lá, trate ali como prioridade, que você vai conseguir ser bem sucedido dentro do teu ramo de negócio. A mensagem que eu deixo para os empresários, né, os executivos também, que muitas vezes são responsáveis pela operação logística dentro do cliente, é que ele entenda que o coração da empresa não é somente lá, não está lá no comercial. Que eles entendam a necessidade de vender, mas que eles entendam que não adianta eu vender bem se eu não entregar bem. Então, a logística faz toda a diferença dentro aí das empresas. Então, olhe, como o Paulo falou, olhe com carinho, olhe com amor. A sua operação logística precisa ser um diferencial no mercado. E aí você se torna mais competitivo, com certeza. Então, obrigado pela participação dos dois, né? Grato. Te agradece a oportunidade de poder estar aqui junto contigo, né? Junto com a Claudete, minha É tão difícil reunir esses três aqui, a gente é viu? complicado. Mas agradecer o espaço para falar um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia e do quanto a gente se sente feliz e orgulhoso de trabalhar com isso, né, na nossa vida. Eu espero que seja um dos primeiros e que venham próximos, né, em outros temas, para que a gente possa, sim, passar um pouco da nossa experiência para quem ainda não conhece aí a PSC e os consultores que atuam também dentro dos clientes daqui da região e outras regiões também. 21 anos de mercado, gente, muito. 24 Tem anos, muita né? água, 24 anos de mercado, temos muita coisa para poder oferecer para vocês. Tá bom? Pessoal, obrigado e boa noite. Agradeço vocês aí pela presença. E vem novidade por aí, viu, pessoal? Dê um like, acesse nosso Instagram, @PSC Capacita, tá? Dê uma curtida lá na nossa página
E muito obrigado. E a gente faz isso aqui porque a gente gosta, porque a gente ama, né? Obrigado e vamos que vamos.